E aí galera, como é que vocês estão? Tranquilo? No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre progressão aritmética. Vem comigo, mas antes aquela frase do dia. Nunca desista de um sonho só por causa do tempo que você levará para realizá-lo, porque o tempo vai passar de qualquer forma. Então o mais importante é nunca desista. Vem comigo. Galera, progressão aritmética, a gente vai tratar agora de sequências numéricas que podem aumentar ou diminuir no desenvolvimento dessa sequência. Por exemplo, pega uma progressão aritmética onde eu tenho 2, 4, 6, 8, ou seja, ela é uma sequência numérica que aumenta de forma constante. Como assim? Do primeiro número para o segundo número, para o terceiro número, para o quarto número, ele vai aumentando de forma constante. Nesse exemplo, reparem que do 2 para o 4 eu tenho um aumento, do 4 para o 6 eu tenho um aumento, do 6 para o 8 eu tenho outro aumento e assim vai. Então, esse aumento que eu tenho, que é de forma constante, ele é chamado de razão, ou seja, é o valor que eu somo de um número para o outro para eu continuar essa sequência, beleza aqui? Esses números, na sequência que ele é colocado dentro dessa progressão, a gente chama de termos. Ou seja, esse primeiro número é chamado de primeiro termo, ou o termo 1. O segundo, A2, ou seja, o segundo termo. O terceiro termo, quarto, e assim vai. Quando a gente fala em número do termo, é o número que ele está naquela sequência, se ele é o primeiro, se ele é o segundo, ou se ele é o terceiro, e assim por diante. Organizei a minha PA. Lembra também que a definição de PA, ela pode aparecer assim. Vou resumir para vocês, porque aqui ficou meio estranho o jeito que eu coloquei, mas vamos lá. Lembrando que o A, como eu dei exemplo, A1, o A significa termo, é o termo que está dentro da PA. O número que eu coloco aqui, eu chamo de N, é o número do termo, é o local, é a colocação em que ele está dentro dessa sequência. E o R é a razão, ou seja, é esse número que eu somo. Numa progressão, eu somo de um valor para o outro. Por exemplo, aqui, todo mundo concorda que eu estou somando sempre mais 2. Então, a razão é esse valor de aumento, de soma de um termo para o outro, certo? Lembrando que pode ser que a definição de PA apareça assim para vocês. Por exemplo, escolha um termo qualquer que esteja no meio. Vou dar um exemplo como 6. Imagina só, se eu não sei que é o 6. Aquilo que eu não sei eu chamo de X. Então, quando aparecer para vocês o X, lembre, quem que é o próximo termo? É o X mais a razão. Então, por exemplo, vamos dizer que eu escolhi o 6. 6 mais 2, 8. Ou seja, esse valor, esse número que está aqui, é esse mais o valor da razão. E esse aqui, opa, se eu escolhi o 6, esse não é 4? Esse é o X menos a razão. Então, isso aqui é uma representação com letras e isso é uma representação com números, mas os dois te dão a mesma definição. Aqui eu estou exemplificando, caso apareça para vocês uma questão, não fique tão difícil de identificar, certo? Para calcular termos, eu tenho uma fórmula geral. Imagina só que eu chego e falo isso para você. Ou eu quero o A30. Você vai ficar somando até chegar no 30º termo? Não. O que você vai fazer? Você vai pegar e jogar na formulinha que a gente chama de fórmula do termo geral, que é a N, onde é é o termo e o número do termo que eu quero. Por exemplo, o A30. Então aqui tem que ser o A30. Igual a A1, que é o primeiro termo da minha PA, mais N, que é o número do termo que eu usei aqui. Vamos dizer que aqui eu usei 30, então aqui é 30, menos o 1, que é da fórmula, vezes a razão. A razão, lembrando que é aquele aumento constante. Pode aparecer em algumas questões para você que ele não peça qual é o número
do 20º, do 30º termo. Ele vai pedir para você a soma dos termos. Por exemplo, aqui. Imagina que eu te peço a soma desse pedacinho da PA. Então é 2 mais 4 mais 6 e mais 8. Então vamos lá. 4 mais 6, 10, mais 8, 18, mais 2, 20. Aqui ficou tranquilo que é pouco. Imagina só se eu pedisse para você somar os 20 primeiro termo. Aí eu tenho outra formulinha. Isso é para achar apenas um termo. Isso é para achar toda uma soma dos valores que ele quer da PA. Então, o S significa a soma, ou seja, a soma de N termos, dos números dos termos que eu quero, é igual a A1, que é o primeiro termo, lembra? Termo 1, mais o termo que eu quero, vamos dizer que eu quero a soma dos 30 primeiros termos. Então, esse é o último termo que eu tenho da soma, vezes o número de termos dividido por 2. Então, a teoria, definição e nomenclatura está tudo aqui. Agora, no próximo vídeo, nós vamos aplicar isso dentro do exercício. Certo, galera? Vamos lá. Galera, vamos aqui para o exemplo. Lembrando que, para quem está acompanhando com a apostila do sistema ético, isso daqui é da página 51. Então, esses dois exemplos foi tirado de lá, do capítulo 3. Mas para quem for só fazer aqui, nós vamos... Ô, você está gravando? Falou, abraço. Não, eu sou obrigado a ter um negócio desse, né? Você não está na hora de você ir embora, não? Pode ir embora, ninguém quer você aqui. Já deu a sua hora, já. Galera, vamos voltar. Essas coisas acontecem, para treinar a paciência. Vamos lá. Para quem está na página 51, lá no sistema ético, tenho esses dois exemplos que a gente vai resolver. Para quem não tem a lista dessa matéria, a gente está disponibilizando tudo na nossa rede social, que a gente já deixou na lousa anterior. Professor.gerente, você vai lá, tem todo o resumo e a lista de exercícios para vocês pegar, para vocês resolverem junto com a gente, tá certo? Então vamos lá. Calcule o termo 51 da PA, 5, 2 e o A51. Então vamos aqui. Primeira coisa, dica minha para vocês: achem o valor dessa razão. Eu achando o valor da razão fica mais fácil de eu trabalhar. Então vamos aqui. Como que eu acho a razão? Como eu já falei para vocês, a razão não é o número de aumento. Então o que eu vou pegar e vou fazer nesse caso? Eu vou escolher um termo que tenha anterior. Então vamos lá. Peguei esse termo. Isso aqui não é o número que eu aumento de um para o outro, não é essa a razão? Então pensa, do 5 para ir para o 2 teria que ser menos 3. Mas vamos dizer que você não consiga fazer isso de cabeça. O que a gente faz? Escolhe um termo que tem antecessor, ou seja, que tem o número que tem antes. Se você escolheu 5, eu não tenho o valor antes. Aí fica ruim para você tirar. Então o que você vai fazer? Escolha um termo que tenha valor anterior. Escolhi o 2. O que eu vou fazer? Subtraio do anterior, do N menos 1. Então, na questão de vocês, pode aparecer assim. Vamos lá. Escolhi um termo. Quem que eu escolhi aqui? O A2. Subtrai do A. O N que eu usei é 2 menos 1. Então, ficou A2 menos A1. Resumindo para vocês de forma mais fácil, a razão é o termo menos o anterior, 2 menos 5. Então, essa razão aqui está me dando 2 menos 5 menos 3. Vou colocar agora na fórmula do termo geral. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O que eu vou ter que fazer aqui? Qual é o termo que ele me pediu? Ele quer o termo 51, 51º. Então vamos lá. 51. Quem que é o A1? 5. Mais.
Quem que foi o N que eu usei aqui? 51. Lembrando que esse N é o mesmo desse N. Vamos fazer de cabeça aqui. 51 menos 1 vezes a razão. Eu já descobri que ela é menos 3. O A 51, então, vai ficar 5 mais 51 menos 1, 50 vezes menos 3. O que eu tenho que fazer aqui primeiro? A multiplicação. Então, vamos lá. O A 51 é igual a 5 mais 3 vezes 50, 150. Como é menos 150. Então, o A 51 vai ficar 5 mais menos 150, mais com menos, vou fazer conta de menos. Menos 5, conserva o sinal do negativo, menos 145. Então, a gente acaba descobrindo quem é o termo 51 dessa PA. É o menos 145, certo? Como que, se eu for pensar aqui, se está certo? Vamos lá. Você concorda que essa PA ela está diminuindo? Ela está ficando negativa? Então, logo, o termo lá da frente, obrigatoriamente, vai ter que ser negativo, porque essa PA está indo dos números positivos até os negativos, certo? Vamos para o outro exemplo, que agora... Você quer café? Cara, some. Você tá gravando? Não tô gravando, não. Vai. Olha, tô mentindo, não acredita não. Vamos determinar o número de termos dessa PA, depois de mais uma interrupção. Vamos lá. A formulinha é a mesma coisa, o número de termos. Então vamos lá. A fórmula, não estou pedindo a soma dos termos, eu quero saber o número de termos. Cuidado com a diferença entre soma e o termo. Então vamos lá. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Quem que é o meu AN? Opa, agora complicou um pouquinho. O que vocês vão fazer? Pega esse último termo, que é o AN. Vamos trabalhar com o último, vai ficar mais fácil para a gente. É o AN, é o número final do termo. Quem que é o AN nesse caso? Lembra lá na definição que eu coloquei para vocês. O AN não é um termo qualquer, normalmente a gente tende a considerar ele como o último, fica mais fácil para a gente trabalhar. Então vamos lá. O AN é o 575 igual a o A1. Quem que é o A1? Menos 7 mais N menos 1. Esse N é o número de termos, é o que eu quero saber. Opa, quem que é a razão? Vamos achar essa razão. O que eu falei para vocês? Escolha um termo e subtraia do anterior. Então vamos lá. Menos com menos, aqui vai ficar mais. 1 menos 7, a razão é 6. Então esse valor de razão é 6. Menos 7 mais n menos 1 vezes 6. Está entre parênteses, o que eu tenho que fazer? Chuveirinho. Então vamos lá. 575 é igual a menos 7 mais 6 vezes n. 6 n's. 6 vezes menos 1, menos 6. Fica 575 igual a, vamos lá, menos 7 com menos 6, de cabeça, menos 13. Mais 6 vezes n. Este aqui está menos, vou passar ele para cá como? Mais. Então vai ficar mais 13 igual a 6n. Vamos lá, 6n é igual a 575 mais 13. Isso aqui vai me dar 583. E vou passar agora o 6 dividindo. 583 dividido por 6, o número de termos dessa PA. Professor, quanto que dá isso aqui? 583 dividido por 6. É porque eu não posso fazer rascunho, senão a lousa fica feia. Vai, filho.
Quantos? 97. Certeza? 97,16. Então calma que eu fiz uma coisa errada, não pode dar quebrado. Certeza? 575, 13, passo pra cá, 583, velho. 588, né? Então paguei essa errada. Tem como cortar depois? Não, pô, não. Acontece, não. vai logo. Hã? Vai cortar, não. Mano, eu fiz a conta errado, parça. Calma aí, caralho. Vamos, ó, arrumando aqui, ó. Deu uma bugada aqui. É que tá cedo. Tô com sono. Ó lá, 588. Não quis café, né? Não quis café, tá vendo? Galera, desculpa aqui, vamos dar essa corrigida. Igual a 6 vezes N. Então, vou passar esse 6 dividindo 588 sobre 6. Então, o N vai dar 98. Agora sim, 98 termos. Então, essa PA vai me dar 98 termos, certo? Ô professor, é muita coisa para decorar. Então, vamos lá que a gente vai fazer um resuminho chique para vocês decorarem isso na hora da prova. Chega junto. Galera, vamos lá. Coloquei o resumão. Agora nós vamos cantar uma musiquinha, que é para fechar com chave de ouro. Você partiu meu coração, mas como hoje ninguém tá com o coração partido, então não é partiu meu coração. Vai começar a progressão. Solta aí. Curte a musiquinha, acompanha comigo que a letra tá ali, hein? Todo mundo cantar junto. Quero passar vergonha sozinho não, hein? Vai começar a progressão, ai a progressão. Quando aparece dá problema, ai ai ai. Eu fico todo nervosão. Começar o meu dilema, faz um resuminho. Faça a conta sossegado, a razão é com amor. Escolha o último termo e subtrai o anterior. E se o termo ele pedir, o A1 tem que somar com o N menos 1 e a razão multiplicar. Vai começar a progressão, ai a progressão. Quando aparece dá problema, ai ai ai. Eu fico todo nervosão. Vai começar o meu dilema. Fiz um resumo. Boa, galera, é isso aí. Se você curtiu, deixe seu like, que isso ajuda muito. Qualquer coisa que vocês precisarem de um exercício, de uma resolução, de uma aula, deixe aqui embaixo a sua opinião. O que você precisar, que a gente, na medida do possível, vai tentar poder te ajudar. Vai tentar te ajudar. Qualquer coisa, lista de exercício, resumo, vai na rede social o que você acha. Beleza, galera? Mais uma vez, obrigado pela atenção. Valeu, até a próxima.